sedentarismo dos jovens. A banca é composta pela professora Aniele e o professor Alexandre. Vocês têm 15 minutos, podendo chegar a 20. Ok? Boa tarde a todos. Tá. Eu, Wilson Ferreira Alves, Jacó Miguel de Araújo, vamos falar a respeito do sedentarismo e das aulas de educação física como grande ferramenta contra o sedentarismo em jovens. Vamos dar início à nossa pesquisa. É melhor vocês deixarem em outro formato sem ser expandido assim o slide. Pelo menos consegue ver tudo, né? Amplia só um pouquinho o zoom. Se apoia lá embaixo. Bota menos. Aí, tá bom. E aqui dentro da introdução, dando continuidade, nós vamos falar primeiramente do que nos chamou a atenção pela escolha desse tema. Então nós escolhemos falar um pouco sobre o sedentarismo por um motivo especial. A inatividade de alguns amigos jovens que nós temos. Então está diretamente ligado à nossa realidade, por isso decidimos falar um pouco do sedentarismo voltado aos jovens. Sedentarismo, segundo Sapa, no livro Mexa-se, ele diz que sedentarismo, em um dos seus conceitos, ele fala que é o estado de quem pouco se mexe, evita o movimento. Mais na frente, ele vai conceituar outra vez, já falando de outra maneira que ele considera também o sedentarismo de outra forma. A nossa questão problematizadora é a seguinte: de que maneira o professor de educação física pode atuar na prevenção do sedentarismo? Como nós, futuros profissionais, poderemos atuar na área para a diminuição do combate a esse grande mal que hoje está afetando grande parte dos jovens da nossa população. Dentro dos objetivos, nós temos geral, analisar através da literatura os benefícios que as aulas de educação física podem proporcionar aos jovens sedentários. Dentro dos específicos, identificar os principais motivos que levam os jovens ao sedentarismo, apresentar alguns fatores de riscos e doenças que têm como uma das causas do sedentarismo e descrever os principais benefícios que as aulas de educação física proporcionam aos jovens sedentários. Sedentarismo, um grande problema para os jovens. Muitas vezes a gente chega lá na nossa aula de educação física sem ter a noção de como é a vida, como é a prática de exercício físico naquele nosso aluno. E o sedentarismo, segundo a OMS, ele é um grande mal que está afetando boa parte da população jovem em nosso país. E ele traz um dado muito importante em relação a isso, que mais na frente nós vamos conferir também. Está diretamente ligado ao uso da tecnologia. Por quê? Nós sabemos que a tecnologia ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Em relação ao sedentarismo, nós podemos listar alguns pontos negativos que a tecnologia oferece em relação a esse tema. Um deles é a causa de doenças. As muitas doenças que são provenientes do sedentarismo, que nós vamos também falar na apresentação dos capítulos mais na frente, destrinchar um pouco mais. Essas doenças, uma série de doenças, que pegamos algumas para falar a respeito dessas doenças, que são uma das grandes causas do sedentarismo. Aí na apresentação dos capítulos, a gente voltou na introdução, falando sobre o primeiro, que é a introdução, o segundo, a metodologia, que é onde a gente vai descrever da forma que formos pesquisar. No terceiro, falar sobre o conceito de sedentarismo. No quarto, já vem em seguida falando sobre os jovens e a tecnologia. E o quinto, fala sobre o docente nas aulas de educação física, como sedentário, e as considerações finais, que termina os capítulos. A metodologia da gente começou a ser realizada por uma pesquisa. Certo? Nessa pesquisa a gente consultou livros, fazendo todas as leituras de dados, de artigos. Esse tipo de pesquisa foi bibliográfica, com consulta de livros, artigos, internet. O método da gente, o que a gente utilizou aí foi o qualitativo, dentro da bibliográfica. E essa intenção da gente fazer essa pesquisa já foi justamente isso. Em todos esses materiais, e falar sobre o conceito de sedentarismo, começando a falar sobre as conceitualizações para melhor entender de que forma foi que conseguiu esse jovem, né, adquirir doenças, como a gente vai falar nos capítulos, e teve a parte dos jovens, muita vida atual, qualidade de vida,
e no outro capítulo falando sobre o docente. Dentro das conceitualizações do que vamos falar do sedentarismo, é bom que fique claro realmente o que é o sedentarismo. E aqui, como eu falei, é um conceito de Saba, que já é outro conceito, que o primeiro ele falou que é o estado em que pouco se mexe e evita o movimento. Aqui nós temos outro conceito de Saba que diz o seguinte, que o gasto energético abaixo de 2.500 calorias, que ele também considera uma pessoa sedentária que tem um gasto energético abaixo de 2.500 calorias. O corpo humano, como se fosse uma máquina, também são palavras de Saba, que ele diz o seguinte, nosso corpo humano é uma máquina e essa máquina foi feita para estar em atividade. Então existem substâncias, existem fluidos que precisam circular dentro do nosso corpo. E o exercício faz esse trabalho de melhorar essa circulação para que esses fluidos, essas substâncias circulem de melhor forma dentro do nosso corpo. Falando mais sobre a classe rica, ele cita aí, porque nos artigos que a gente vem pegando e formando o nosso trabalho, ele fala muito da classe rica que era muito sedentária por causa do uso de tecnologias que ele tinha umas condições de forma de utilidades mais práticas, né? Mas só que hoje, a gente tendo pesquisa mais aprofundada, viu que hoje a classe rica é a bem favorecida, países em desenvolvimento também estão todos sedentários com as porcentagens listarei posteriormente. Como eu falei no dado da OMS anteriormente, ele fala que é o principal inimigo da saúde, além de que o sedentarismo é responsável por 54% de risco de morte por infarto e por 50% do risco de morte por derrame cerebral, que muitas vezes são dados que nós mesmos chegamos dentro da nossa aula de educação física sem ter noção da gravidade do problema que está afetando os nossos jovens nos dias atuais. Isso aí, os dados do Brasil, que foi feita por SAP, essa pesquisa aí, 70% da população é absolutamente sedentária. Os 30% que não está citado aí é falando sobre essas pessoas que já têm a preocupação, que já têm o conhecimento do que é sedentarismo e quais as doenças. Já são pessoas que procuram fazer alguma atividade física ou práticas de um docente, profissional da área. Aqui nós vamos começar a entrar na parte que fala dos fatores de risco e doenças, que podemos começar através da perda dos funcionamentos e da pressão arterial, que dentro do nosso trabalho é algo que nós vamos falar com um pouco mais de frequência, que está totalmente ligada à questão de obesidade, que também mais na frente nós vamos falar, justamente já está aqui, e posteriormente a dislipidemia, que Jacó vai falar um pouco sobre ela agora. A dislipidemia é o descontrole dos lipídios, né? Tendo aí o triglicerídeo, que é alto, certo? E o HDL, que é a gordura boa, que é o lipoproteína de alta densidade, que está abaixo. O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que pode estar alta. E o DCV, que é doenças cardiovasculares, e também tem as cerebrovasculares, que vem a arteriosclerose, que é o estreitamento das artérias, tanto no coração como no cérebro, fazendo isso o aluno ou a pessoa no sedentarismo, doença de dislipidemia, ocorrendo um AVC, né, que é popularmente derrame. Temos outro fator também muito importante, que são as bebidas alcoólicas que estão presentes em nossa população jovem. Nas escolas a gente muitas vezes presencia essas situações. O diabetes, que é algo também uma doença muito conhecida, a doença coronariana e o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos. Lucchesi, no livro Desembarcando o Sedentarismo, no ano de 2003, ele faz uma comparação bem interessante quando ele fala do acúmulo de gordura nas paredes dos vasos. Ele compara a uma tubulação da nossa casa, quando está entupida, por exemplo, uma tubulação de esgoto, e que essa água tem dificuldade para passar. Então ele dá essa outra visão a respeito do acúmulo de gordura nas paredes dos vasos, fazendo com que o nosso sangue passe com mais dificuldade entre os vasos, trazendo aí uma sobrecarga no músculo cardíaco, fazendo com que aconteça vários problemas, dos que vamos falar um pouco mais na frente agora, e as doenças coronarianas através do esforço exagerado do músculo cardíaco. Que é justamente aqui quando ele fala que o músculo cardíaco ele começa a se sentir sobrecarregado para fazer com que aquele sangue passe por aquelas paredes dos vasos.
jovens sedentários aí, a tecnologia, que a gente vai falando no quarto capítulo, começa com a gente falando sobre as tendências dos jovens hoje. E juntamente com a tecnologia, a tendência dos jovens hoje é ter aquela alimentação mais rápida, né? Não tem aquela preocupação do preparo de uma boa alimentação e procurando todos os serviços mais rápidos, que vem a tecnologia e facilitar muito. Justamente, né? O lado negativo da tecnologia é fazer, inclusive Sala também, ele diz o seguinte: para que eu vou a um estádio de futebol se eu tenho condições de ter uma televisão e assistir o jogo em casa? Para que eu vou levantar do sofá para mudar o canal da minha televisão se hoje eu tenho um controle remoto? Então são uma série de fatores que a gente às vezes não pensa, que estão totalmente ligados à tecnologia, que envolvem diretamente essas pessoas que têm a tendência ao sedentarismo ou que já estão no sedentarismo, já são sedentários. É impossível a gente falar de sedentarismo sem fazer uma relação com o fator nutricional e com a obesidade que está tão presente hoje nos nossos jovens. Antes, a incidência maior de jovens obesos eram justamente nas meninas. E hoje a gente está vendo um processo se transformando. Não só existem hoje meninas, uma grande parte das meninas obesas, como também da parte do sexo masculino. Entra totalmente ligado à tecnologia, junto com essa obesidade, fazendo com que aquela série de doenças já faladas, aquela série de fatores de risco, se entrelacem juntamente com o sedentarismo, a obesidade e aqueles fatores de risco que são um resultado, uma consequência de tudo isso que está acontecendo. Quando a gente fala da cultura alimentar, a gente não quis se aprofundar muito nessa questão da nutrição, até porque não é da nossa área, mas ela também está totalmente ligada. Por quê? Hoje, os jovens querem alimentações rápidas e muitas vezes pouco saudáveis. Alimentações rápidas, com excesso de calorias. Se eu ingiro muita caloria e não faço a queima dessas calorias, com certeza eu posso desenvolver a obesidade, que também já é uma doença que está agravando muito os nossos jovens. E mais na frente as doenças hipocinéticas. As doenças hipocinéticas aí, como a própria palavra fala, né? Hipocinética, que é pouco movimento, que vai decorrer essas doenças coronarianas, diabetes, obesidade, que vai proporcionar ao jovem, né, ao ser sedentário. Que vem o mau aproveitamento do tempo, também é um grande fator dos jovens hoje, é o mau aproveitamento do tempo. A maioria dos jovens hoje eles estão na frente do computador sentado, geralmente sábado fala uma pequena frase sobre isso, né, que dá uma preocupação muito grande com os jovens hoje, por causa dessa tecnologia, usa o celular na aula mesmo, não estão nem prestando atenção às vezes no professor, certo? Quando você chama para fazer uma aula prática, alguma coisa, falam que estão cansados, que não tem aquela intimidade com uma aula prática, né? Isso vem a decorrer já desde a sedentária. Essa questão do mau aproveitamento do tempo livre, a gente pode pensar da seguinte maneira também. Quantos jovens hoje vivem em apartamentos no qual eu não tenho uma área de lazer adequada, no qual eu não posso fazer uma atividade física regular e com tanta tecnologia dentro da minha casa, para que eu irei sair da minha casa para me movimentar, suar, ficar fedendo, como é o que muitos deles falam. Ficar fedendo, ficar suando, correndo feito um doido, dizendo algo assim. Então nós, como professores futuros profissionais da educação física, nós temos uma grande missão também, que nós vamos falar mais na frente, que é tentar conscientizar essas pessoas. Não só tentar incentivar a prática da atividade, mas primeiro tentar conscientizá-las do que é a atividade e a importância da prática dessa atividade na vida deles, até o final da vida deles. Então esse mau aproveitamento do tempo livre, nós não colocamos aqui no slide, mas nós também vimos autores falando dessa questão, a questão do lazer, aonde eu vou praticar o lazer. Hoje as praças estão tão violentas, às vezes eu não posso sair de casa sozinho, sou muito jovem, meu pai não deixa eu ir para praticar uma atividade lá fora. Então mais na frente a gente vai ver a importância da escola e a importância do docente para a conscientização desses alunos. As aulas de educação física e o docente, que é justamente o que a gente já está chegando no ponto a tratar. Táticas simples sem exigência técnica. A gente sabe que na aula de educação física, o objetivo da aula de educação física não é exigir o rendimento do nosso aluno. Então essa técnica nós podemos deixar um pouco de lado e usar táticas simples.
Táticas simples para que a gente faça uma aula proveitosa, uma aula que chame a atenção de nossos alunos. Acima de tudo, fazendo com que eles entendam o que eles estão fazendo e posteriormente dando seguida ao processo metodológico da qual nós organizamos a nossa aula. A educação física aqui como uma disciplina, como nós sabemos, é uma disciplina do âmbito escolar, que trata do corpo como cultura, né? E vem falando muito sobre essa frequência que a gente sempre tem essa interação maior com os jovens, crianças, até nessa idade aí, 18 a 19, 20 anos, como a gente tem tanto tempo, né, com esses jovens na escola, tem esse tempo para conscientizar, que é o que a gente vai falar mais posteriormente. A proibição que os pais faziam aos filhos que quisessem participar das aulas de educação física, lá no final do século XIX e início do século XX. Realmente a gente se surpreendeu um pouco em achar isso dentro da literatura, a gente nem imaginava achar na verdade, mas é um dado também muito interessante, que antigamente, nessa época, os pais proibiam os filhos de irem às aulas de educação física. Aí gera a pergunta, será que hoje ainda existem resquícios dessa época? Será que hoje existem alunos sedentários porque ainda os pais não deixam que eles frequentem as aulas de educação física ou que eles frequentem as escolas? Nós sabemos que hoje a aula de educação física ela tem que estar dentro do currículo das nossas escolas. Então aí nós já vemos uma melhora. A questão do pouco tempo de aula. Aí vocês podem até perguntar, mas será que em 50 minutos eu vou tirar meu aluno do sedentarismo? Não vai tirar ele do sedentarismo, mas a gente vai incentivar uma prática da atividade, ele vai conhecer a atividade, ele vai ter a vivência, para que lá fora, nas praças, onde ele quiser, ele tenha essa vivência, porque ele já viu na escola. Então, a escola é um lugar adequado para que nós, docentes, futuros docentes, façamos com que eles se conscientizem disso. Conhecimentos teóricos e práticos é aquela questão da aula propriamente dita, como vamos preparar a nossa aula, o procedimento metodológico, como a nossa aula vai ser, a aula tem que estar de acordo com vários parâmetros para que assim a gente consiga ministrar uma boa aula atendendo todos os nossos objetivos. E a questão da motivação também, que é algo que o professor ele tem que ter. O professor ele tem que estar motivado e ele tem que saber motivar o seu aluno para a aula de educação física, para que o aluno assim fique, não, agora a próxima aula de educação física, eu vou de novo, porque aquela aula foi muito boa. E que lá fora da escola, ele continue a frequentar, porque ele achou bom, aquilo foi bom para ele. A gente vem imaginar uma aula motivante dessa, um professor que chega lá e senta e começa a dar um jogo à bola lá. Qual é a motivação que esse professor está passando? Então hoje nós temos essa preocupação, né, de motivar esse aluno perante toda a sua aula, na metodologia, em que ele faça essas execuções de esporte ou brincadeiras lúdicas lá fora também, não só no tempo da escola. Né? E aqui, as considerações finais. Deixamos 3 tópicos. Nossas considerações foram bem mais do que isso, mas a gente vai tentar deixar que vocês entendam um pouquinho do que a gente quer para finalizar esse trabalho. A importância do exercício, de tudo que já foi falado, que a gente tem que conscientizar o nosso aluno, da importância que aquele exercício tem para a vida dele, a importância que aquele exercício tem principalmente para a saúde dele, como executar esse exercício, que também é tarefa de nós docentes, futuros docentes, ensinarmos a eles dentro das aulas de educação física, a importância da escola, que é fundamental. Nós vimos um dado aqui, os jovens chegam a 18, 19, até 20 anos ainda estarem dentro desse ambiente escolar. Então ali a gente vê que é um ambiente essencial, totalmente adequado para que a gente faça para que a gente instrua nossos alunos para que eles saiam dali com a mente focada. Não, eu preciso de exercício, meu corpo precisa de exercício, meu corpo não pode ficar parado. Se ficar parado, enferruja, se formos pensar, como o Sábio falou, lá na questão da máquina. E a grande missão do docente, nós como futuros docentes temos uma grande missão, a missão de incentivar, a missão de motivar. Se a gente for lá para a psicologia relata várias nomenclaturas daquilo que nós professores, dentro de uma aula de educação física, podemos fazer, a incentivar o nosso aluno, a dizer a ele como ele deve fazer, o porquê ele deve fazer, dizer a ele por que você está fazendo isso, mas que ele entenda por que ele está fazendo assim. Então, a missão que nós temos, muitas vezes, ela está acima do que nós pensamos ou imaginamos. Quando a gente chega, se depara com o nosso aluno dentro da aula de educação física, muitas vezes a gente não sabe do que ele já viveu, da vivência toda que ele tem, às vezes ele não tem nem ideia do que é o sedentarismo. E
cabe a nós, docentes, explicar para ele o que é isso, explicar o que é o corpo para ele. Lá na fisiologia a gente vê isso, explicar para ele o que é o corpo, explicar para ele o que é o exercício, o que o exercício faz durante o exercício, o que acontece com o nosso corpo, as reações químicas, as reações das demais, as maiores reações, as menores reações, o que pode acontecer se fizer exagero, se não fizer. Então tudo isso cabe a nós, docentes, fazer com que eles entendam essa prática, por que estão praticando e que continuem a praticar por toda a vida, né, no final da vida deles. Hudson Ferreira Alves, Jacob Miguel de Araújo, essa foi a nossa apresentação das aulas de educação física como grande ferramenta contra o sedentarismo. Agradeço a presença de todos.